Olá, meu querido aluno, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Espero que todos estejam bem. Sou o professor Pablo Silva e iremos aqui agora, neste momento, ter uma aula introdutória sobre radiciação. Vamos lá? O que seria radiciação? Radiciação é uma operação que nos permite obter a raiz de um número. Eu tenho aqui um exemplo genérico da raiz enésima do número a. O n, nesse caso aqui, ele está no lugar de um número que a gente vai chamar de índice, e o a no lugar de um número que a gente vai chamar de radicando. E esse símbolo aqui, que nos orienta que aqui existe uma raiz, ele também tem um nomezinho, se chama radical. Vamos ver alguns exemplos para fixar essa simbologia? Vamos lá. Raiz quinta de 17. O 5 aqui nesse caso vai ser o meu índice e o 17 o meu radicando. Raiz décima de 72. O 10 é o meu índice e o 72 é o meu radicando. Raiz cúbica de 46. Nesse caso aqui, quando o índice for 3, eu posso simplesmente falar que é uma raiz cúbica. Não preciso falar que é raiz de índice 3. Tudo bem? Então, nesse caso, o 3 é o meu índice e o 46 é o meu radicando. Raiz quadrada de 19. É, isso mesmo. Quando o índice aqui não tem ninguém, eu já estou subentendendo que ele é o 2. E 19, nesse caso, vai ser meu radicando. Então, lembre-se, quando não tiver número nenhum aqui nessa posição, é porque o meu índice é o 2. Mas o que é essa raiz? O que é esse índice? O que é esse radicando? O que significa isso tudo? Vamos ver alguns exemplos para o nosso cálculo. Raiz quarta de 16, por exemplo. O que está acontecendo aqui? O meu índice é 4 e o meu radicando é o 16. Aqui, na verdade, o que está acontecendo? Eu estou perguntando qual é o número que, elevado a 4, vai ser igual a 16. Então, na verdade, a raiz é a operação inversa da potência. Eu estou perguntando qual é o número que, elevado a 4, vai me ter como resultado o meu radicando, que é 16. Vocês sabem que número é esse? Número 2. Vamos ver mais um exemplo? Aliás, antes de ver o exemplo, por que é o número 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Vamos ver mais um exemplo agora. Raiz quinta de 7.776. O que está acontecendo aqui? Eu estou me perguntando qual é o número que elevado a 5 vai me dar como resultado 7.776. Esse número é o 6. Por quê? Porque 6 elevado a 5 é igual a 7.776. Mas calma, eu não estou tirando esses números da minha cabeça não. Eu fiz um cálculo antes que eu vou ensinar para vocês. Mas antes de ensinar esse cálculo para vocês, vamos fazer uma revisãozinha sobre os números primos que nós iremos precisar para poder efetuar esses cálculos. Tudo bem? O que são os números primos? Números primos são números que seguem duas regrinhas. A primeira regrinha é ele tem que ser dividido por 1 e por ele mesmo. E a segunda regrinha é que ele tem que ter exatamente dois divisores. Não pode ter nem mais nem menos que isso. Tudo bem? Vamos ver os 6 primeiros números primos? Está aí, ó, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Mas, professor, o 1 ele pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Por que ele não é primo? Lembra que eu falei que tem que ter exatamente dois divisores? O 1 só tem um divisor, só pode ser dividido por ele mesmo. Por isso que não é considerado número primo. Já o 4 ó, é o inverso, ele tem três divisores. Ele pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. Como ele tem três divisores, ele também não pode ser considerado número primo. Então, quem são os 6 primeiros números primos? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Na verdade, são infinitos números primos, tá? Eu só peguei os 6 primeiros. Vamos ver agora como é que a gente faz o cálculo, a simplificação dos radicais. Quanto que é a raiz quadrada de 64? Nós estamos careca de saber que é o 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. Mas vamos supor que eu não soubesse. O que eu faria? Simples. Pegaria esse 64 e iria fatorar. Vocês lembram como é que se fatora? Para fatorar, eu tenho que dividir pelos números primos. Então, eu vou ter que tentar dividir primeiro pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 5 e aí vai. Vamos começar aqui pelo 2. Será que 64 dá para ser dividido por 2? É claro que sim. Por quê? Porque 64 é par. Então, se eu pegar o 64 e dividir por 2, vou obter como resultado o número 32. O 32 também é um número par, então eu vou continuar dividindo por 2.
E assim eu vou até que acabe os números pares. Nesse caso, só vou parar quando der 1. Assim que chegar em 1, eu acabo a minha fatoração. Agora eu tento fazer o meu cálculo da raiz. Como é que eu faço o meu cálculo da raiz? Lembra que quando não tem número aqui em cima, eu digo que o meu índice é 2? Então, dessa forma, eu vou tentar agrupar todos esses números aqui de 2 em 2. E a cada vez que eu conseguir agrupar, eu vou tirando um 2 de dentro do grupo. Nesse caso aqui, eu consegui 3 grupinhos de números 2. Feito isso, é só multiplicá-los. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, qual seria a raiz quadrada de 64? 8. Vamos ver agora a raiz sexta de 64? Ó, o processo é o mesmo, tá? Por 2, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Só que aqui em cima a raiz é sexta, então eu tenho que juntar de 6 em 6. Opa! Assim que eu juntei de 6, note que não teve mais nenhum outro número para juntar. E nenhum outro número, então, para poder multiplicar o 2. Então, minha resposta vai ser simplesmente 2. Vamos ver agora a raiz cúbica de 8.000. O processo é o mesmo. Por 2 dá 4.000, por 2, 2.000, por 2.000, e aí vai. Até que, nesse caso, 250 por 2 deu 125, que não é mais um número par. Então, eu não posso mais dividir por 2. Vou para o próximo número primo, que seria o 3. Porém, 125, quando você tentar dividir por 3, ele vai dar um resto diferente de zero. Então, ele também não pode ser dividido por 3. Nesse caso, eu vou para o próximo. Quem é o próximo número primo depois do 3? É o 5. 125 dá para ser dividido por 5? Sim, ele termina em 5. Todo número que termina em 5 dá para ser dividido por 5. Então, eu vou dividir por 5, que deu 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Agora, é só agrupar de 3 em 3. Ó. Meu índice é 3. Agrupando de 3 em 3, quem eu vou tirar da raiz? Ó, 2 vezes 2 vezes 5, que dá quanto? 20. Então, quanto é a raiz cúbica de 8.000? 20. Tá fácil? Vamos complicar um pouquinho? Vamos pegar agora 7.000, raiz cúbica de 7.000. O processo é o mesmo. Vamos fatorar. A fatoração deu esse resultado aí. Só que aqui é raiz cúbica, então eu tenho que juntar de 3 em 3. Só que nesse caso, quando eu junto de 3 em 3, eu não vou conseguir juntar esse 7. Então, aqui em cima, o 2 que eu juntei, vou tirar um 2 para fora, o 5 vou tirar um 5 para fora, e o 7 eu não vou conseguir juntar com ninguém, então eu não vou poder tirar ele de dentro da raiz. Então, o processo aqui vai ser o mesmo, vou multiplicar, 2 vezes 5, 10. O 10 vai ficar fora da raiz, enquanto que o 7 ele vai permanecer dentro da raiz, porque eu não consegui juntar. Tudo bem? Vamos para o próximo. 4.000. Fatorando 4.000, obtemos esse resultado. Como é uma raiz quadrada, vamos juntar de 2 em 2. Nesse caso, se prestar atenção, nós temos o 2 e o 5 que não consegui juntar. Então, eu vou multiplicar normalmente quem eu juntei. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. E esses números que eu não consegui juntar, eu também irei multiplicar e irei tirar da raiz. Então, aliás, irei deixar dentro da raiz, tá? Então, nesse caso, o 10 fica dentro da raiz e o 20 sai da raiz. Então, vai ficar 20 raiz quadrada de 10. Tudo bem? Bom, com isso chegamos ao fim dessa nossa aula. Espero que todos tenham entendido. Uma boa noite para todos e até a próxima.